perder um jogo contra uma equipe que não vencia há 4 jogos, estando com um jogador a mais, é umas coisas que só o São Paulo consegue fazer. Puta que pariu, só decepção, só tristeza. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo perde para o Bragantino por 1-0, jogando fora de casa com o time reserva, mas com um jogador a mais por boa parte do jogo, e renova a fama de time que ajuda outro que está em dificuldade. O Bragantino se recuperou no campeonato graças ao São Paulo. Um jogo São Paulo foi com o time reserva e tinha a obrigação de apresentar um futebol muito melhor do que apresentou. O time, quando ficava com a bola, era muito devagar, não tinha movimentação, aproximação dos jogadores lá na frente. O ataque pouco participava, eles não se procuravam em campo. Eric, Ferreirinha, Guilherme Alves, o André Silva, todos muito distantes um dos outros, o que dificultava muito para o São Paulo criar jogadas, levar perigo. Pelos lados do campo também não conseguia. O meio de campo apresentando de novo uma lentidão para atacar e erros na marcação, um buraco no meio de campo, contra um Bragantino que levava perigo no contra-ataque, apesar de estar jogando em casa, por estar pressionado no campeonato, por estar 4 jogos sem vencer. Só que o Bragantino, mesmo com tudo isso, não se lançando ao ataque por estar pressionado pela situação, levava mais perigo que o time do São Paulo. E também pressionava a saída de bola do São Paulo, que, pelo amor de Deus, é uma piada. Os caras estão vendo que estão sendo pressionados e forçam essa jogada, e muitas vezes perderam a bola, que contaram com a sorte para não tomar gol. E se você, o infeliz, principalmente o Jandrei, que fica forçando essa saída de bola curta, se você tá vendo que o seu time tá sendo pressionado, que os caras estão chegando, estão marcando em cima, joga a bola lá pra frente, estoura. É melhor perder a bola lá na frente do que no campo de defesa. E o Bragantino forçava o erro do São Paulo, e quando ficava com a bola, trocava passes rápidos para levar perigo. Tanto que foi assim que abriu o placar do jogo, aos 33 minutos, com o Matheus Fernandes, depois do jogador do Braga roubar a bola, aproveitar o espaço que a marcação do São Paulo dá no meio de campo, ele livre, tranquilo, na entrada da área chutou e fez o gol. O Jandrei ainda não teve a capacidade nem de se esticar, se esforçar para evitar o gol, porque dava para ter feito isso. E além da falha do Jandrei, falha do sistema de marcação do São Paulo. Cadê o meio de campo? Cadê o Bobadilha? Cadê o Marcos Antônio para dar combate, para fechar os espaços? Não, os caras ficam parados vendo o adversário jogar. A hora que chega no Jandrei, que é o bracinho de jacaré, deu no que deu, gol dos caras. E depois que fez o gol, o Bragantino seguiu pressionando, aproveitando o nervosismo do Jandrei no jogo, que estava muito afobado, muito ansioso, forçando muito os passes longos e errando eles, quando não seguia insistindo na maldita saída de bola curta, o que ficava fácil para o Bragantino conseguir roubar a bola e seguir pressionando. E ainda teve o Juninho Capixaba expulso por ter chegado de sola no Marcos Antônio, e foi uma expulsão correta, porque olha o jeito que ele chega no Marcos Antônio, eu não tenho que reclamar. Só que mesmo com o Capixaba tendo sido expulso, o São Paulo não soube aproveitar essa vantagem no segundo tempo, seguiu muito devagar, sem vontade, sem intensidade no jogo. Parecia que era o São Paulo que estava vencendo o jogo, não por 1-0, por 2-3, e agora com o Bragantino com 1 a menos, era só administrar o resultado que estava na mão. O time é muito devagar no jogo, os caras não tinham movimentação. Por mais que o Zubeldia mexeu no time e colocou alguns dos titulares,
o time não conseguia jogar. O Oscar pegava a bola, levantava a cabeça e tinha o Patrick, Eric, Ferreirinha. Ele até tocava para esses caras, só que a jogada morria na hora que eles dominavam, principalmente com o Ferreirinha, que no primeiro tempo e no segundo toda hora ia buscar a bola no campo de defesa, baixava a cabeça e achava que ia decidir tudo sozinho e perdia o lance. Muito também porque o seu Patrick, mais uma vez, só anda em campo, não ajuda em nada. E mais uma vez, o São Paulo precisa urgentemente trazer o Wendel para o São Paulo, porque quando o Enzo não puder e a gente tiver só com o Patrick à disposição, vai ficar muito difícil. E eu acho que o São Paulo precisa acordar e parar de insistir nos mesmos jogadores lá na frente, porque o Ferreirinha e o Eric fazem um jogo bom, depois ficam muitos sem jogar bem. Tem que dar mais opção para jogadores da base, porque senão acontece igual aconteceu com o William Gomes. Vende por uma mixaria, um moleque com potencial, aí ele joga lá fora, arrebenta, e a gente fica com cara de bobo, tipo, cara, por que aqui ele não teve chance? Porque aqui ele era tratado como só mais um e lá na Europa ele tá arrebentando. Precisa a diretoria, a comissão técnica começar a olhar para os jogadores da base com mais carinho, porque tem muito moleque da base melhor do que os que estão no profissional. E o Bragantino, mesmo todo na retranca, uma hora ou outra levava perigo para o São Paulo, aproveitando os espaços no meio de campo que continuaram e muito. E você vê que mesmo com um jogador a menos, o Bragantino tinha mais vontade e mais objetividade de atacar o time do São Paulo. O time do São Paulo estava muito morto, muito apático no jogo. E o São Paulo perde esse jogo com os reservas, que não jogaram nada, só se arrastaram em campo. Não tiveram movimentação, aproximação, velocidade nas jogadas. Era um time muito previsível e, além disso, não arriscava uma jogada individual, que é uma coisa que eu sempre cobro muito, porque o time do São Paulo tem qualidade, só que a postura dos jogadores, de achar que por o Bragantino tá mal no Paulista, não vencer as 4, 5 jogos, o jogo vai ser fácil, vai estar na mão. Não é assim, não existe bobo no futebol, a gente está cansado de ver isso, só que eu acho que os jogadores do São Paulo, quando vão jogar, esquecem disso e levam o jogo às coxas, acham que vão vencer a qualquer momento. E com essa derrota, a fama do São Paulo de ser ressuscitador de time morto aumenta mais uma vez. Eu nem sei se a palavra ressuscitador existe, mas ela tá aí. E o São Paulo segue sendo uma montanha-russa no Paulista, né? Joga muita bola contra o bom time do Corinthians, vence o jogo. Enfrenta o Santos, que tá se reestruturando, não tá tão bem no campeonato. Vai lá, perde para os caras. Enfrenta o Mirassol embalado, dá show e vence os caras. Aí enfrenta o Bragantino mal no campeonato, o que acontece? Perde para os caras. Então o São Paulo precisa parar com essa oscilação, saber jogar com times que na teoria são mais fracos, que vão adotar essa postura de retranca. Se bem que o Bragantino nem retranca fez, o Bragantino estava jogando no erro do São Paulo, que foi muito hoje, o time todo errou. O Jandrei, palhaçada, o cara que eu sempre falo tem o ponto forte da saída de bola com o pé, só que força muito ela, além de estar nervoso, desesperado no jogo, e toma um gol que, cara, poderia muito bem ter evitado, poderia ter feito a defesa. O Ferrarese não teve tanta dificuldade no jogo, de novo, jogando improvisado, fez uma partida ok, só que não teve tanta presença no ataque. O Juan, outra partida horrível, outra vez ele foi caneludo, errando muitos passes, forçando jogadas que não tinha necessidade. O Juan precisa acordar para a vida, ou a diretoria do São Paulo ir atrás de um outro zagueiro, porque ele não tem condição. O Alan Franco fez uma partida ok, acabou sofrendo
pelo jogo ruim que o Juan fez. E o Patrick, que pelo amor de Deus, puta que pariu, outra partida horrível. Se você colocar um Cone na esquerda no lugar dele, vai ser melhor. E ele ganhou o troféu de ruim de serviço no jogo de hoje. Marcos Antônio e Bobadilla só andando em campo, não ajudavam na marcação, a defesa acabou ficando muito exposta por causa disso. E no ataque os dois não existiam, eram dois mortos. O Matheus Alves, primeiro jogo como titular, acabou sofrendo pela falta de aproximação dos jogadores lá na frente, o que dificultou muito para o moleque criar boas jogadas, levar perigo. Foi uma partida muito apagada dele. Ferreirinha, tendo toda hora vindo buscar a bola no campo de defesa, baixava a cabeça e achava que ia decidir o jogo sozinho, não tocava a bola para ninguém, perdeu vários lances por ser fominha. O Eric não entrou para jogar, a verdade é essa. E o André Silva, coitado, ficou lá na frente igual o Caleri fica e não recebeu uma bola sequer. E quando chegava, era tijolo, era geladeira para ele tentar fazer alguma coisa ainda sozinho. Os que entraram, Igor Vinícius, Oscar, Luciano, Alisson e Caleri, acabaram contaminados pela nhaca do time reserva e não conseguiram fazer nada de diferente para o São Paulo reagir no jogo. E o Zubeldia precisa fazer o São Paulo aprender a jogar com times na retranca e fazer o time ter uma variação de jogada. O time está muito refém do quarteto do ataque titular do São Paulo e também o Zubeldia precisa fazer o time ter um equilíbrio na marcação, porque está muito mal, dá muito espaço para o adversário. E hoje contra o Bragantino, que é uma equipe que não está bem, foi 1-0. Mas e se pegar uma equipe mais pronta, uma equipe que está em um bom momento? Se jogar desse jeito, vai tomar goleada. É como eu disse em outros vídeos, o São Paulo, para atacar é Ferrari e para se defender é Fusca. Precisa resolver isso logo. E agora o São Paulo viaja para Brasília, onde vai enfrentar a Inter de Limeira e depois o Velo Clube, lá no Mané Garrincha. O tricolor vai fazer 2 jogos lá em Brasólia, como diz Emílio Surita. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhem o vídeo. Vocês fazendo isso me ajudam muito no engajamento. Eu vejo que eu estou no caminho certo e o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo e recomenda ele para mais pessoas. Então bora me ajudar fazendo isso. Também comentem aí o que vocês acharam desse jogo fraco dos reservas do São Paulo, que com todo respeito ao time do Bragantino, perdeu pontos que podem fazer muita falta lá na frente do Paulistão. E o que vocês esperam para os 2 jogos em Brasília. Vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, ó, vai estar aparecendo aqui na tela e o link vai estar na descrição também, junto com o Insta do Bigode, das camisas de qualidade num preço muito acessível. E quanto mais camisas você compra, melhor o preço é, sejam elas de basquete ou de futebol, é lá no Bigode. E não se esqueçam de dizer a ele que conheceram ele através de mim, para eu ter uma moral quando for comprar minhas camisas. E é isso, galera, até o próximo jogo, valeu, falou. E um abraço aos torcedores e torcedoras do São Paulo e dos outros times. Tamo junto!